Hoje o negócio tá confuso. É luz vermelha no cenário com touro na camisa. É cerveja sobre a mesa com o mercado desabando. Afinal, o que está acontecendo? O Bitcoin vai para baixo dos 60 mil dólares? É o que eu espero responder no vídeo de hoje. Rapaz, hoje eu tô violento, parece um tambor do revólver com a bala, olha só. Cervejinha da roleta russa, Easy IPA e aqui ó, um copinho que parece um soco inglês. É assim que funciona no mercado cripto, bora. Só quem der like vai sentir esse cheirinho. Maravilhoso. Sabe esse medinho que você está sentindo com a queda no mercado? Provavelmente é porque você é novato, você não passou por várias quedas desse mercado. Afinal, essa quedinha não é nada. Durante o bear market, o ano ali negativo para o Bitcoin, ele chega a perder aí 80% do seu valor e algumas altcoins 99% do seu valor. E me escuta, se esse é o seu primeiro ciclo, você vai perder dinheiro. Você pode fazer dinheiro nesse ciclo, mas vai devolver tudo no ciclo de baixa. E é exatamente isso que eu quero evitar e estou fazendo o pré-lançamento do treinamento do zero ao investidor cripto. Se você é experiente, esse treinamento não é para você. É para quem é novato, para quem está no primeiro ciclo do Bitcoin. Se esse é o seu caso, vai na descrição que você encontra o link para esse treinamento. Só quem fizer a pré-inscrição vai receber um bônus, combinado? Mas e aí? O Bitcoin vai cair abaixo dos 60 mil dólares? Tá na tela de novo o meu gráfico semanal que eu mostrei no vídeo anterior. Como eu falei para vocês, o normal depois desse rompimento do EMA 21, que é a linha na cor roxa, é o preço voltar para testar a linha roxa. Notem que lá em 2023, né, em fevereiro, março de 2023, aconteceu esse recuo em 3 semanas. Tá vendo? Ele subiu, rompeu, ó, a linha roxa, foi lá no topo e a partir desse topo ele teve um recuo de 3 semanas até fazer esse teste, né, como suporte na linha roxa. Já aqui em setembro, outubro de 23, ele faz o rompimento e depois tem 2 semanas de queda até fazer esse reteste na linha roxa. Nesse momento aqui, como vocês podem ver, estamos na segunda semana após ele começar a cair, né? Então teve a primeira semana, semana passada, e nessa semana ele está caindo, e notem, está nesse momento abaixo da linha roxa, abaixo do EMA 21, que está nos 61.257. O preço agora está em 60.700, portanto abaixo do EMA 21. Isso pode acontecer. Vocês vão ver que lá em 2023, nos 2 momentos, né, temos um pavio abaixo, tá? Inclusive muito abaixo aqui em março, né? Muito abaixo do EMA 21. Mas a semana sempre fecha acima do EMA 21. Portanto, é importante acompanhar o fechamento da semana, lá no domingo, né? Até domingo, o preço precisa estar acima dos 61.250 dólares, tá? Que é o EMA 21. Então, é importante acompanhar, porque se fecharmos abaixo do EMA 21, significa que perdeu o suporte que a gente estava esperando, para que esse momento fosse igual aos outros 2 pontos onde a gente teve a disparada de preço na sequência. E se perdeu o suporte, continuaria a cair. Cair até onde? É aí que eu abro para vocês aqui no gráfico o nosso MA50, a média de 50 semanas, essa linha verde. Por quê? Essa linha verde. Vocês vão notar primeiro que nesta queda que a gente teve aqui, antes de superar o EMA 21, onde é que foi o suporte? Exatamente na linha verde, exatamente na média de 50 semanas. E se eu voltar mais aqui, vocês vão perceber que ela também quase encostou aqui em setembro desse ano, né, nesse recuo que a gente teve aqui. E além disso, se a gente pegar aqui os ciclos de alta anterior, como por exemplo aqui em 2020, vocês vão perceber que o preço nunca vai para baixo da linha verde, tá? A linha verde, ela é o suporte ao longo de um ciclo de alta. Aqui foi a alta histórica de 69 mil dólares lá no final de 2021. Notem que exatamente a linha verde é o que segura o preço, tá? A partir do momento que o preço dispara, a linha verde é o suporte histórico, tá? A média de 50. Olha aqui o ciclo anterior a esse, né? 2017, mesma coisa. A partir do momento que começa a bull run, a linha verde não é rompida para baixo. Quando ela é rompida, entramos em bear market, entramos em ciclo de baixa. Portanto, a linha verde seria o nosso próximo suporte. Onde está posicionada a linha verde? 56.600 dólares, tá? Então, para mim, se a gente não fechar a semana acima do EMA 21, que nesse momento está em 61.250, eu esperaria o preço novamente retornar para a média de 50 semanas, lá nos 56.600, sendo essa uma excelente oportunidade de compra.
E por que eu acho que qualquer valor abaixo de 60 mil dólares seria excepcional para você fazer uma entrada? Porque o fator que está gerando esta queda, na minha opinião, é de curta duração. Rapidamente será revertido. Eu estou falando sobre a queda na liquidez global nessa semana, algo que não é normal. Vocês sabem que o Bitcoin acompanha a liquidez global, né? A quantidade de dinheiro que existe ao redor do mundo. Isso vinha subindo e nessa semana tivemos uma forte queda. Uma queda de 2% aqui na liquidez global. Esse aqui é o gráfico semanal. Notem aqui como temos justamente uma queda na semana atual, depois de uma forte subida. Essa forte subida é o que vinha trazendo o Bitcoin para cima, né? O Bitcoin é altamente correlacionado com liquidez global. Então estava subindo, acontece uma queda de 2% na liquidez global, isso é uma queda forte para a semana, né? E aí o Bitcoin acompanha essa queda. E por que está tendo uma queda na liquidez global? Não deveríamos agora estar imprimindo dinheiro, estar lançando moeda? Sim, mas tem um país aqui chamado China que contribuiu muito para isso. Notem aqui no gráfico de liquidez da China, o M1 chinês, a base monetária chinesa, já perdeu 7,3% em 2024, nesse ano, o que é estranho, né? A segunda maior economia do mundo está aí, no caso, enxugando. O que está acontecendo com o mercado chinês? Fui pesquisar e temos essa notícia no dia de hoje. Novas medidas de estímulo econômico na China serão anunciadas no sábado. Ué, por que estímulo econômico? O que está acontecendo na China? E aqui na matéria fica claro. Os mercados têm aguardado detalhes sobre quais medidas fiscais o governo implementará para reanimar o mercado imobiliário, incluindo cortes nas taxas de juros. A segunda maior economia do mundo tem sofrido uma desaceleração desde o segundo trimestre desse ano. A economia chinesa está indo ralo abaixo. Para combater as fortes pressões deflacionárias. Olha só, pessoal, o contrário de inflação é deflação na China, né? E impulsionar o crescimento, a China planeja emitir títulos especiais no valor de cerca de 2 trilhões de yuans para apoiar o consumo das famílias e ajudar os governos locais a resolver seus problemas de endividamento. Ou seja, essa baixa liquidez na China está prestes a ser revertida. A China vai precisar jogar dinheiro no mercado, aumentar a liquidez para salvar a sua economia. E como eu falei, Bitcoin e liquidez estão ligados. Se o grande problema aí da liquidez mundial vem sendo a China, e a China vai ligar a impressora, vai começar a aumentar a liquidez, esperem por uma recuperação por parte do Bitcoin muito em breve. E se no caso da moeda estatal, basta ligar a impressora que aumenta a oferta dessa moeda no mercado, no Bitcoin é o contrário, não existe isso. A quantidade é limitada em 21 milhões de unidades. E muito menos ainda nas exchanges, que acabam de bater a menor quantidade em posse das exchanges em 6 anos, pessoal. Desde 2018, não vemos aqui tão poucos Bitcoins nas corretoras. É essa linha azul, tá? O preço é a linha preta e a linha azul marca justamente a quantidade de Bitcoins nas corretoras, nas exchanges. Olha só como praticamente não temos mais Bitcoins. Isso se chama choque de oferta. E percebam nesse gráfico azul o que acontece quando ele está formando um vale, quando está no fundo do poço, como por exemplo aqui em 2020. Olhem o que acontece com o preço, a linha preta, tá? É exatamente nesse fundo do poço onde o preço tem a sua disparada mais forte, tá? Notem, como aconteceu também nesse ciclo, o preço já tinha subido um pouquinho antes, mas é a partir desse fundo do poço da linha azul, ou seja, menor quantidade de Bitcoins nas corretoras, que algum evento acontece que gera esse pump enorme no preço. Por quê? Não tem oferta, são poucos Bitcoins no mercado e aí acontece uma demanda. Uma demanda grande, com oferta baixa, o preço dispara. Mesma coisa aqui na virada de 22 para 23. Olha lá, mais uma vez um vale, né? Uma quantidade mais baixa de Bitcoin nas corretoras. Olha o que acontece com o preço aqui, com a linha preta, disparada gigantesca no preço. E olha onde está esta linha azul. Ou seja, estamos só esperando surgir alguma coisa que aumente a demanda por Bitcoin, porque a oferta está em mínimas históricas. Falta só uma explosãozinha, alguma notícia que faça o pessoal querer comprar Bitcoin. Como eu acabei de explicar, esse aumento de liquidez da China pode ser esse fator, mas temos vários outros até o final do ano.
Como, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos que acontecem em menos de um mês. Quando a gente analisa o ciclo anterior, por exemplo, né, as eleições de 2020 nos Estados Unidos geraram esse pump aqui no Bitcoin, tá? Talvez não seja isso, mas já acontece em todas as eleições. Após as eleições, acontece que uma virada para o mercado cripto, porque aumenta a incerteza no mercado tradicional na hora que você tem uma alteração de poder, uma alteração de governo num país tão importante quanto os Estados Unidos. Como é que vai ser a economia? Ninguém sabe. Mudou o governo. Então, essa instabilidade econômica favorece o Bitcoin, que tem regras estáveis. E como vocês estão vendo aqui no gráfico, a partir do mês que vem, temos eleições nos Estados Unidos e isso pode ser também um fator para a explosão de demanda por Bitcoin. Principalmente se o eleito for o Donald Trump, que é favorável agora ao Bitcoin e às criptomoedas. E como a data das eleições presidenciais estão casadas com a data do halving do Bitcoin, nós temos essa figura aqui. Notem o desempenho médio do Bitcoin no último trimestre do ano em comparação a outros mercados. O Bitcoin tem um desempenho médio de 23,3% nos últimos 3 meses do ano, ou seja, no último trimestre, em comparação a somente 1,77% para as ações americanas, S&P 500, e 2% para o Dow Jones. E somente 0,05% para o ouro. Olha só a diferença de desempenho. E é exatamente isso que a gente espera para o Bitcoin, principalmente a partir do momento onde as eleições terminarem. Agora, se a gente espera essa subida de preço para o Bitcoin, é natural que não seja esperado um bom desempenho para as altcoins durante esse último trimestre do ano, ou seja, até dezembro. E eu posso explicar isso para vocês utilizando a Ethereum. Esse gráfico aqui é o Ethereum contra o dólar, gráfico mensal. Cada barrinha aqui representa um mês. E as setas amarelas indicam o momento onde a Ethereum começou a perder valor contra o BTC, contra o Bitcoin, ou seja, ela começou a performar pior do que o Bitcoin. E o que existe de comum entre as 3 setinhas amarelas? Vocês vão ver que elas acontecem exatamente na mesma fase. Inclusive, 2016 e 2024 tendo a mesma cor no gráfico, ou seja, verde, positivo, vermelho, negativo. Mês a mês, ó, janeiro, 2016 foi verde, 2024 foi verde, fevereiro, verde, verde, março, verde, verde, abril, vermelho, vermelho, maio, verde, verde, junho, vermelho, vermelho, julho, vermelho, vermelho, agosto, vermelho, vermelho, setembro, verde, verde e outubro foi vermelho em 2016 e nesse momento está vermelho para Ethereum também, ou seja, copiando perfeitamente cada um desses ciclos. E se continuarmos seguindo 2016, notem que novembro e dezembro também seriam negativos para Ethereum, porque foram meses muito fortes para o Bitcoin e a mesma coisa que eu espero para esse ano, tá? E lá em 2019, vocês vão ver exatamente a mesma coisa. Ó, Q4 2019, o último trimestre de 2019, vocês estão vendo a Ethereum também caindo até achar um fundo do poço dentro desse canal verde. Notem que teríamos aqui ainda margem para a Ethereum cair até o final desse ano. A reversão acontece quando, pessoal? A partir do ano seguinte. Lá em 2020, como vocês estão vendo aqui nesse gráfico, a Ethereum dispara. Ela começa a subir muito forte, inclusive com desempenho superior ao do Bitcoin. Mesma coisa lá em 2017. Depois de encontrar um fundo do poço no último trimestre de 2016, a Ethereum se recupera e ela dispara com desempenho muito superior ao do Bitcoin. Se a mesma coisa acontecer nesse ano, vocês poderiam esperar por outubro negativo para Ethereum, novembro negativo para Ethereum, dezembro negativo para Ethereum e a partir de janeiro de 2025, uma disparada da Ethereum e das outras altcoins. Poxa, Guilherme, então não dá para eu diversificar ao longo desse último trimestre? Até dá se você olhar para o mercado tradicional. Olha que interessante, pessoal. Nesse gráfico aqui, nós temos o retorno da MSTR, ou seja, da MicroStrategy, tá? Ações da MicroStrategy, está na cor azul. E nós temos aqui IBIT, que é um ETF de Bitcoin, o mais conhecido, né? E temos aqui o Bitcoin na CME. Por que na CME? Porque aí a gente desconta final de semana, feriado, enfim, trabalha só dias de semana e horário padrão para a gente comparar com as ações. Vocês percebem que o desempenho do Bitcoin em dias positivos, que é justamente essas 3 primeiras barras aqui,
ele está marcado em vermelho, o desempenho do ETF está na cor verde e olha só as ações da MicroStrategy. Sobem muito mais forte, está em dias positivos, do que o próprio Bitcoin. Talvez porque atraia quem gosta de Bitcoin, quem é do mercado cripto e também quem não é, quem é um investidor mais tradicional. Ele fala, quero me expor ao Bitcoin, mas não diretamente em Bitcoin. Aí o cara compra MicroStrategy, isso ajuda ela a ter esse desempenho fantástico. Agora, em dias negativos, olha só o que acontece. Também a barra azul cai menos do que o próprio Bitcoin. Cara, a MicroStrategy sobe mais quando o mercado sobe e ela cai menos quando o mercado cai. Novamente, porque aí ela é uma ação. Se o Bitcoin está negativo, a empresa em si não está negativa. Ela continua sendo um negócio de software. Então, se está tudo positivo na empresa, está legal, não tem motivo para ela desabar mesmo com uma queda mais forte do Bitcoin. Vocês lembram que eu comprei lá na Quant Fury recentemente, né? Ações da MicroStrategy, como vocês estão vendo aqui. E olha só o desempenho que eu tenho. Eu comprei agora, né, pessoal? Tem o quê? 2 vídeos atrás. Olha o desempenho. Já estou com 8,35% positivo de retorno do meu investimento, mesmo com o mercado cripto caindo. Olha só. Eu peguei a alta do Bitcoin e não peguei a queda. Se você também quiser se expor mesmo morando no Brasil, é muito fácil, pessoal. Na Quant Fury você pode comprar ações americanas sem pagar taxa nenhuma. Vem aqui em cima, ó, pesquisar no ativo e pesquise lá por MSTR. Vai aparecer MicroStrategy, você vai clicar, vai abrir justamente o gráfico que eu estou mostrando aqui, que é o gráfico da MicroStrategy, e você simplesmente compra ou vende, claro, quando o mercado estiver aberto lá fora. E isso serve para qualquer ação. Por exemplo, quer pesquisar aqui Tesla? Pesquise, você vai encontrar ações da Tesla para comprar. Como é que tá a Tesla? A Tesla fechou o dia com uma queda de 1,43%. E aqui, como vocês sabem, também pode comprar cripto sem pagar taxa nenhuma, tá? Vai ter Bitcoin aqui, vai ter Ethereum, vai ter o que vocês quiserem aqui dentro da Quant Fury. Esqueçam outras corretoras. Foquem somente na Quant Fury. Tá o QR Code aqui embaixo e também o link na descrição. Boas compras, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.